Queridos, em seguida a gente dá início à nossa live. Muito obrigado pela sua presença. Se você, durante a palestra do pastor Elton, tiver alguma pergunta, você pode ir escrevendo ali no chat. A gente vai acompanhando. E também, ao finalizar a palestra, o pastor Elton vai dar abertura para perguntas, se você quiser abrir o microfone e falar. Então, a gente vai ter essa oportunidade. Vamos esperar um minuto mais, né? Dar 5 minutos de tempo para as pessoas entrarem. E já agradecemos a todos os participantes aqui. Deus abençoe sua vida. Vamos fazer uma oração, meus queridos pastores, líderes, pastoras, hermanos de Colômbia, irmãos aqui do Brasil, os pastores lá do Canadá. Muito obrigado pela sua presença. Vamos orar, por favor. Conecte o seu coração. Tenha um tempo de falar aí com Deus e dizer a Ele o que você está pensando, o que você está sentindo, qual é a tua expectativa para essa manhã. Se você quiser fechar os olhos, vamos orar. Amado Deus, em nome do Senhor Jesus, nos prostramos diante da tua graça e viemos diante dos teus átrios para te adorar e te exaltar. Muitos de nós já tivemos um devocional pessoal nessa manhã, mas agora juntos nós queremos louvar o teu nome e engrandecer o teu nome. Nós confiamos plenamente que o Senhor tem agido em nós e através de nós. E te agradecemos por esse privilégio. Nessa manhã, nós queremos abrir nosso coração, nossos ouvidos da fé, para entender o Senhor, aquilo que tu tens reservado para cada um de nós. Que o Senhor esteja falando dos lábios do pastor Elton, aquilo que o Senhor colocou em sua mente, em seu coração, e nós também sejamos tocados por ti, inundados pela tua presença. Abençoa cada pastor, líder que está ao vivo, presencialmente conosco aqui, Senhor, nessa live, mas também aqueles que outro dia, em outro momento, estarão ouvindo essa palestra. Que o Senhor siga agindo através dos meios da comunicação. Mais uma vez, Senhor, nos consagramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Pastor Elton, fique à vontade, meu querido, seja bem-vindo, se apresente, fale da sua vida, fale do que o Senhor colocou em seu coração. Bem, é um prazer estar com todos, um bom dia a todos vocês. Eu espero que possam me escutar bem. Estão me ouvindo bem? Que bom. Aqui estamos no Canadá, nesse país que muitos brasileiros pensam, quando pensam no Canadá, pensam em um país frio. E realmente é um país frio no inverno, mas na cidade onde nós moramos, a cidade de Winnipeg, é uma cidade de extremos. No verão, é um lugar muito quente. Nós tivemos muitos dias de calor, são dias de 30 graus para cima, chegando com a umidade, às vezes, até 40 graus, com a sensação térmica, né? E no inverno é menos 40. Então, é uma cidade de extremos. Mas aqui estamos, pela graça de Deus, por um chamado de Deus na vida da nossa família, para serem missionários no Canadá, começando com um chamado na vida do meu pai para pastorear uma igreja de língua portuguesa aqui no Canadá. Então, obedecendo aquele chamado, nós chegamos aqui ao Canadá e eu já estou no Canadá há 33 anos. Por isso, se o meu português falhar, vocês têm que me ajudar, porque quando eu começo a falar, a minha cabeça pensa em inglês. É interessante, quando eu cheguei no Canadá, a cabeça pensava em português e tinha que traduzir para o inglês. Agora,
depois de todo esse tempo no Canadá, agora já pensa em inglês e eu tenho que traduzir a fala para o português. Então, às vezes, eu esqueço. Assim que vocês me ajudem quando engatar alguma palavra que não quiser sair, me ajudem, por favor. Mas aqui estamos servindo ao Senhor. Já estivemos aqui plantamos uma igreja aqui no Canadá. Depois disso, fomos chamados a ser o líder de uma região do Canadá para as igrejas Irmãos Menonitas. E agora, pelos últimos 3 anos, Deus nos chamou para ser o diretor nacional da Convenção Irmãos Menonitas no Canadá. Esse tem sido o caminho que Deus tem nos chamado e nos utilizado aqui. Mas eu, claro, sendo um bom brasileiro, nunca esqueço do nosso país e o que Deus está fazendo no nosso país. Sou grato a Deus pelos irmãos que estão aqui e outros que não estão, que são parte da nossa convenção, da nossa denominação, da COBIN no Brasil. E oro por vocês para que Deus possa continuar abençoando o trabalho das nossas igrejas no Brasil e do Brasil para outros lugares, né? Que Deus está usando o Brasil em vários lugares também. Isso também é uma bênção. Hoje eu queria falar um pouco com os irmãos sobre a estratégia de multiplicação de líderes. Deixa eu só conseguir aqui mostrar o meu... Vocês podem ver isso? Estão vendo? Então, a pergunta desta manhã é: qual é a sua estratégia para a multiplicação de líder? Isso é uma pergunta muito importante, porque, na realidade, como líderes da igreja, como pastores, às vezes nós não nos preocupamos com isso. Às vezes, deixamos tudo para o acaso, que isso vai acontecer de uma maneira ou outra. Mas eu acredito que, biblicamente, Deus usa líderes para chamar outros líderes. Deus usa líderes para multiplicar outros líderes. Então, hoje eu gostaria de passar um tempo conversando com os irmãos, biblicamente conversando com os irmãos sobre esta estratégia de multiplicação de líderes. Na realidade, irmãos, geralmente há 3 pensamentos nesta área de multiplicação de líderes. O primeiro pensamento é esse pensamento: a multiplicação de líderes é um problema de Deus. Se Deus quiser mais líderes, ele vai fazer mais líderes. Isso é verdade, não é verdade? Nós vimos quando Jesus, as pessoas chegaram com Jesus e disseram: olha, diz aos teus discípulos que parem com esse barulho, parem de falar, parem de louvar. E ele disse: se esses se calarem, as pedras clamarão. O que Jesus estava dizendo era que, se não houver adoradores, eu vou fazer adoradores. Então, realmente é um problema de Deus, e Deus se envolve no desenvolvimento de líderes, certo? Mas tem mais, ele nos chama para participar disso. Às vezes, o segundo pensamento é que isso é um problema de outros. Se alguém quiser ser líder na igreja, ele vai se apresentar, ele vai fazer, ou a convenção vai chamar líderes. Esse é um problema de outros, eu não preciso me preocupar com isso. Mas há um terceiro pensamento, e eu penso que o seu pensamento bíblico é este, que eu, como líder, tenho tenho uma responsabilidade para a multiplicação de outros.
a chamada de outros, a identificação de outros e o suporte que eles precisam para fazer a obra do Senhor. Então, hoje eu quero tomar esse terceiro pensamento e poder conversar com os irmãos um pouco sobre como é que nós podemos fazer isso. Se os irmãos têm a sua Bíblia, se podem deixar aberta a Bíblia no primeiro livro de Reis, no capítulo 19, e também no livro de Atos, capítulo 16. Nós vamos ver essas duas passagens da Bíblia hoje. Existe uma dinâmica pastoral que eu aprendi, e talvez no Brasil, nas igrejas do Brasil, seja um pouco diferente, mas é uma dinâmica pastoral que, às vezes, não nos deixa a oportunidade de nos envolvermos no desenvolvimento de líderes. E essa dinâmica é o seguinte, é que a igreja, às vezes, tem uma composição, são a maioria das igrejas. Uma das coisas que eu faço, irmãos, é que eu faço consulta para igrejas. E eu descobri nessas consultas, fazendo consultas para a igreja, que a igreja geralmente, a igreja em geral, tem uma composição dessa seguinte maneira. Nós temos um microfone que está... Ok, obrigado. 20% da nossa igreja, nós podemos dizer que são pessoas comprometidas com Deus, com a obra, estão envolvidas no trabalho, estão desenvolvendo, contribuem para a obra de Deus em todos os aspectos, não só financeiro, mas com sua própria vida, participam. Quando eu, nessa área de consulta, sempre que eu conversava com pastores, eles podiam, geralmente, identificar aquelas pessoas. O nome daquelas pessoas estava na cabeça deles. O irmão fulano, ele faz isso, ele dirige esta área da igreja, a irmã faz isso. Esses 20% da igreja estão comprometidos. A 60% da igreja, no Brasil possa ser diferente, eu nunca fiz uma consulta geral com as igrejas no Brasil, mas na América do Norte, 60% da igreja são de consumidores. Às vezes estão mais aquecidos espiritualmente, às vezes mais frio, mas eles estão para consumir, não são comprometidos ou contribuidores gerais. Dão a sua oferta, mas vão ao culto de domingo. E a nova pesquisa aqui na América do Norte é que este grupo de 60% da igreja agora atende um culto uma vez cada 5 semanas. Começou, eram uma vez, iam 4 vezes ao mês, sempre, depois passou para uma vez cada 2 semanas, agora está cada vez, vão à igreja uma vez em 5 semanas. E há um terceiro grupo na igreja, mais ou menos 20%, que eu chamo, esse talvez não seja a terminologia correta, mas eu chamo de pessoas em conflito. Essas são as pessoas que estão sempre em problemas. Você hoje resolve uma coisa para elas, não gostaram disso, você resolve, amanhã tem outro problema, e resolve aquele e tem outro problema. Não estão contentes com uma coisa e outra. E a dinâmica pastoral é interessante, porque o tempo do pastor, geralmente o que acontece é que o pastor passa 60% do seu tempo, pelo menos na América do Norte, 60% do seu tempo tentando resolver o problema das pessoas em conflito.
é a nossa área, o nosso coração pastoral. Alguém está sofrendo, alguém está em problema, alguém está... Nós estamos sempre com 60% do tempo do ministério tentando resolver o problema daqueles que estão em conflito. E passamos os 30% do nosso tempo dando alimento àqueles que estão necessitando, as ovelhas estão necessitando, são consumidores, e isso é importante. Mas o que acontece é que nos sobra 10% do nosso tempo para aqueles que são comprometidos. Por isso, muitas vezes nas nossas igrejas, nós temos uma dificuldade de acrescentar ou de poder realmente investir na multiplicação de líderes. Quando eu descobri isso, eu mudei a minha estratégia de ministério completamente. Eu mudei os meus 60% para os comprometidos. Eu mudei para que eles pudessem crescer. E foi esses comprometidos que, então, são esses comprometidos que se tornam os líderes e podem ministrar para os consumidores, para os em conflitos. Então, a minha estratégia como líder na igreja era o desenvolvimento daqueles que têm a possibilidade de líderes no ministério do Senhor. Até aqui tudo bem? Continuam me escutando bem? Eu não posso ver vocês muito aqui, tá? Mas se vocês estão escutando bem, me dê um sinal aí com uma mão. Graças a Deus. Ótimo, pastor. Ótimo, tá tudo ok. Então, o nosso compromisso, então, este compromisso como líderes na igreja é o desenvolvimento de outros líderes. Como vamos fazer isso? Quais são os elementos que vamos buscar, que podemos buscar? Quais são os elementos essenciais nesta busca de líderes, né? O que nós precisamos ter? Eu gostaria, se puder, um dos irmãos, se puderem ler o capítulo 19 do primeiro livro dos Reis, começando no versículo 13 até o final, versículo 21. Alguém pode ler isso para nós, por favor? Se tiver uma Bíblia aberta. Posso ler, pastor? Tá bom, irmão. 1 Reis 19, 13. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: "O que você está fazendo aqui, Elias?" Ele respondeu: "Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida." Então o Senhor disse a Elias: "Vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar." O irmão está... o seu microfone agora, de repente... Ok. Quem escapar à espada de Hazael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então Eliseu deixou os bois,
correu atrás de Elias e disse: deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então eu o seguirei. Elias respondeu: vá e volte, pois você já sabe o que fiz com você. Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e os sacrificou. E com os equipamentos dos bois, cozinhou a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Então se levantou, seguiu Elias e o servia. Muito obrigado, pastor. Nesta passagem, nós vamos encontrar elementos essenciais, tanto para o líder que está desenvolvendo outros, mas também elementos essenciais de como observamos quem chamamos, quem vamos investir o nosso tempo na chamada para o ministério e desenvolvimento de líderes. E às vezes, irmãos, o desenvolvimento de líderes não é só desenvolvimento de pastores ou desenvolvimento de alguém que vai estar no ministério na igreja, mas desenvolvimento de líderes que vão estar, que são homens de negócios, mas são homens de negócios de acordo com o coração de Deus. São pessoas que vão demonstrar o reino de Deus no seu trabalho. Então, nós temos uma responsabilidade, e este capítulo de Reis, nos Reis, nos dá uma lição em como deveríamos fazer isso. A primeira coisa que nós vamos ver é que se nós vamos chamar alguém e investir em alguém, não podemos fazer isso sem antes estar na presença de Deus. Elias começa com uma conversa com Deus. Ele está na montanha de Deus. Nós vemos isso no capítulo, né? Conhecido como a montanha de Deus, onde Deus fala com ele. Ele não sai dali sem falar com Deus e diz: eu vou fazer isso, eu vou ungir este rei, aquele meu sucessor. Não, ele começa com essa intimidade com Deus. Deus fala com ele. Eu tenho uma expressão que eu uso sempre quando ensino sobre isso, que nós temos que chamar os que já são chamados. Chamamos os que já são chamados. Então, quando Deus diz a ele: olha, este é aquele, ele agora pode prosseguir e fazer, porque escutou de Deus o que Deus quer que ele faça. Então, quando Elias desce da montanha, ele já tem a direção. A primeira coisa para nós, irmãos, é termos uma vida de oração, termos uma vida de intimidade com Deus como líderes. Não começa em lugar outro algum, mas começa aos pés e à presença de Deus. Começamos com essa submissão a Deus. Deus, não quero fazer o que não queres. Eu quero que seja de acordo com a tua vontade. Me dirige, Senhor, me dá claridade, me ensina a poder saber quem estás chamando, como queres, Senhor. Então, essa primeira coisa que nós, como líderes, devemos fazer é ter essa intimidade com Deus. Meus irmãos, uma das coisas que nós temos que saber sempre é que nós desenvolvemos os líderes de acordo com o que nós temos. Se a nossa vida de oração, se a nossa vida de dedicação a Deus é uma vida fraca, esses são os tipos de líderes que nós vamos desenvolver. Isto é o que nós vamos poder dar a outros. Então, começamos com essa intimidade com Deus. E de aí, essa é a primeira parte desse elemento essencial. O segundo elemento essencial é que nós temos que estabelecer uma busca ativa. Há uma estratégia. Deus dá a Elias uma estratégia. Olha, você vai ungir a este como rei de Israel e a este como rei de Judá e aquele como teu, porque há uma estratégia. E de aí em diante, Elias não fica na montanha.
Elias já sai, e diz que ele já sai pelos caminhos e vai até um certo lugar, e vai em busca, a esta busca ativa. Às vezes, irmãos, nós só paramos na oração. Às vezes nós só chegamos no momento da oração, Senhor, quero que mandes obreiro, quero que mandes pessoas, me ajuda a ter pessoas, mas não temos essa busca ativa, não abrimos os olhos para ir colocar um manto sobre alguém. Então, temos que passar um tempo em criar uma estratégia. Como vamos desenvolver os líderes de amanhã? Na América do Norte, agora, há por causa da necessidade, há da maneira em que as igrejas chamam os líderes, os pastores, é exatamente como o mundo chama os seus líderes para as suas organizações. Eles fazem, põem anúncios, depois a pessoa tem que fazer aqui se chama uma candidatura, né? Não sei se a palavra está certa em português, vocês entendem o que eu quero dizer, né? Eles vão se candidatar àquela posição na igreja, e depois, então, são chamados para aquela igreja. Eu cresci numa igreja em que a igreja, quando o pastor já estava ao fim do seu tempo naquela igreja, já havia um outro que Deus já tinha levantado, que tinha passado tempo com aquele pastor, aprendeu com aquele pastor ou pastores, e já estavam chamados, havia sido desenvolvido para aquela obra. Então, hoje em dia, eu vejo cada dia mais menos interesse nesse tipo de desenvolvimento. É aquele pensamento, quando chegar a hora que Deus precisar de alguma outra pessoa para a igreja aqui, ele vai chamar. Certo que ele vai chamar, porque Deus tem amor à sua obra, mas se ele nos colocou nesta obra, quizás ele queira que nós, quem sabe que ele queira que nós também parte do nosso ministério é o desenvolvimento dos líderes que vão nos suceder. Uma das coisas que eu faço, qualquer lugar onde eu vou trabalhar, eu sempre tenho uma pessoa que eu estou ensinando. As pessoas que eu chamo para trabalhar ao meu lado são pessoas que estão aprendendo, que no momento em que a Deus me chamar a qualquer outro lugar, estão preparados para fazer o trabalho que está na frente deles. Então, essa busca ativa. O outro elemento é esse elemento de ser convidativo. Elias desce da montanha e ele não chega a Eliseu e diz a Eliseu, deixa tudo isso e vem, me segue agora, faz o que eu... Mas o que ele diz, o que ele faz, ele põe o seu manto, a sua capa sobre Eliseu. Ele faz um convite a Eliseu. Ele diz, olha, eu quero que tu me sigas para que tu aprendas, para que tu um dia possa usar esta capa. E então foi um convite para vem viver a vida ao meu lado, vem aprender comigo. Muito interessante que quando Elias sobe ao céu, quando ele é tirado e Eliseu volta e se encontra às margens do rio Jordão, penso que não me lembro do nome do rio, mas eu penso que é o Rio Jordão. Quando ele volta e está à margem do rio, quando Eliseu pensa, como é que eu vou atravessar o rio? Ele olha aquela capa, aquele manto, e ele diz, onde está o Deus de Elias? O que isso significa? Isso significa que ele agora ele está se lembrando de todas as coisas que aprendeu vida com vida, convivendo com Elias, aprendendo com ele. Então, este elemento é muito importante, é muito essencial para nós, colocarmos a mão sobre os ombros de alguém e dizer, olha, eu vejo que Deus tem um chamado na tua vida. Eu vejo as qualidades,
que Deus colocou na tua vida. Eu estou vendo que Deus tem te dado oportunidades. Vem comigo, vamos andar juntos. Eu quero investir em você. E aqui é importante ver que isso é uma conversa de investimento, não uma conversa de abuso. Às vezes, nós confundimos as duas coisas. Às vezes, nós chamamos alguém e abusamos deles. Usamos eles, em vez de investir neles. O investimento é uma coisa em que o líder é uma coisa que o líder dá a outros. Então, investir é importante. O próximo elemento é este tempo de dar tempo para preparação e discernimento. Aqui, quando Elias fala com Eliseu, pôs um manto sobre Eliseu, Eliseu diz a Elias, deixa-me ir beijar minha mãe e meu pai. Me despedir deles. E Elias não diz para ele, não, ou vem comigo agora, ou perdeu a oportunidade. Não, ele dá tempo para essa preparação e discernimento, certo? Há este tempo para que a pessoa possa agora descobrir por si mesma esse chamado. Eu tenho uma personalidade, a minha personalidade sempre foi essa personalidade de fazer coisas rápidas. Alguma coisa vai acontecer, vamos fazer agora, mexe isso para cá, leva aquilo para lá e vamos fazer. Então, sempre tive esse tipo de personalidade de fazer as coisas rápidas. Mas eu tenho aprendido, quanto mais velho eu fico e mais cabelo branco eu tenho aprendido que nem todos têm esse mesmo tipo de, não sei se a palavra em português é temperamento. Temperamento? Esse mesmo tipo de temperamento que, às vezes, as pessoas precisam tempo para esse discernimento, para essa preparação, e que eles não podem imediatamente decidir, fazer decisões. Então, é preciso dar tempo. Desculpe, irmãos. É preciso dar tempo para isso. O outro elemento é que nós devemos desenvolver a nossa capacidade antes de passar para outros. Capítulo 19 do livro de Primeiros Reis é um capítulo muito interessante. Porque quando eu li pela primeira vez, segunda vez e terceira vez, eu pensei que Deus estava brincando com Elias, porque Deus chama Elias para a montanha e põe na montanha um terremoto, mas ele não está no terremoto, um vento forte, mas ele não está no vento forte, um fogo, mas ele não está no fogo. Aí ele vem e fala numa voz uma voz macia e suave, né? O que estás fazendo aqui, Elias? Foi só depois de estudar um pouco mais que eu entendi o que Deus estava fazendo com Elias nesta montanha. Deus estava mostrando a Elias uma outra maneira de ele se manifestar. Deus estava ensinando Elias, porque realmente, se você lê a história de Israel, das vezes que Deus se manifestou e falou com o povo israelita, ou foi por uma coluna de fogo, ou foi por um terremoto na montanha, ou foi por um vento forte que abriu o Mar Vermelho. Todas essas coisas eram maneiras em que o povo de Israel sabia que, quando isso acontece, Deus está nisso. Certo? Deus está nessa coisa. Deus está nessa coisa. Se tem barulho, se tem coisa, Deus está aí. E Deus estava demonstrando a Elias uma outra maneira de que ele se manifesta, pela essa voz suave.
certo? Essa voz suave que vem Elias. Então, Elias precisou aumentar, desenvolver a sua capacidade de conhecimento de Deus antes de poder investir em outros, antes de poder chegar a outros. Não, Elias, também nesse capítulo, nós vemos que Elias chega, no capítulo anterior, Elias estava orando, dizendo a Deus, Deus, podes me matar, eu já posso morrer, porque agora todos me perseguem, não tem ninguém mais, Senhor, que te serve, já estão todos os altares quebrados, já todo mundo serve a Baal. E Deus precisa dizer a ele, olha, espera, eu ainda tenho 7.000 pessoas que não servem a Baal. Eu tenho 7.000. Elias entra nessa conversa com Deus sem ter prestado atenção, sem saber dessas coisas. Deus desenvolve o seu entendimento, a sua capacidade, e aí diz para ele, agora tu podes chamar a outros. Então, nós temos que temos que desenvolver a nossa capacidade antes de passar a todos. Maneiras boas de fazer isso, irmãos, e que às vezes nós não prestamos atenção, livros. Leem livros que podem te ajudar a acrescentar o teu entendimento. Coisas que podem te ajudar a crescer. Passa mais tempo estudando a Bíblia, aprendendo de Deus, mas conversando com outros líderes que já estão mais avançados no seu ministério. Eu não tenho nenhum problema de pegar no telefone e chamar alguém e dizer, olha, eu ouvi dizer que você fez isso, eu gostaria de saber como foi que aconteceu, o que foi que, como foram as tuas experiências nisso. Me ensina a aprender de outros, aprender. É importante desenvolver a nossa capacidade. Porque se nós vamos desenvolver líderes, uma das coisas que nós temos que ter é a habilidade de dar passos de desenvolvimento para os líderes que vamos desenvolver, né? Então, o primeiro passo é esse me veja fazer. Me veja fazer. É convidar alguém para que possa observar a você como líder, como você está se desenvolvendo, como é que você faz o ministério, como é que você conversa com pessoas, como é que você dá esta opção, como é que como você faz o seu trabalho. Venha, me veja fazer. A segunda é essa, agora que você me viu fazer, faça junto comigo. Eu vou te ajudar a fazer isso. Mas daí, depois, o terceiro passo é, você faz. Abrir a oportunidade para que outros possam fazer. Então, para isso, nós temos que desenvolver a nós mesmos, né? Através da graça de Deus, da presença de Deus, mas buscar o desenvolvimento pessoal para podermos desenvolver a outros. E essa última parte aqui, irmãos, eu quero falar sobre quais são as qualidades dos líderes que temos que buscar para nós podermos desenvolver. Bom, a primeira qualidade é que os líderes que Deus chama têm que ter uma disposição para trabalhar. Quando nós vemos a história de Eliseu, a história de Eliseu é uma história de trabalho. Ele está na roça com 12... a tradução antiga do português, 12 parelhas, né? 12 juntas de bois. E ele, que naquele tempo era uma coisa extraordinária ter tudo isso. Então, mas em vez de ele estar sentado ao lado, deixando só os bois fazendo o seu trabalho, o que está acontecendo? A 12ª junta de boi, a Bíblia diz, ele está puxando elas. Ele não está sentado dizendo, alguém está fazendo o trabalho, não. Ele está trabalhando. Então, a primeira qualidade que nós devemos buscar é por líderes que são trabalhadores. Trabalhadores.
se alguém, como é que nós vamos, se nós vamos ver na Bíblia, Deus chama Moisés quando ele está trabalhando, Deus chama Davi quando ele está trabalhando, chama Gideão quando está trabalhando, chama os discípulos quando estão pescando e trabalhando. Deus sempre está buscando pessoas que têm essa disposição de trabalhar. Às vezes nós chamamos alguém para um ministério, para uma área de liderança, porque não está fazendo nada, está ali sentado, não está fazendo nada, então, se não está fazendo nada, então vem fazer isso. A pessoa traz para aquele trabalho, para aquele ministério, a mesma disposição que tem para a sua própria vida. Então, é importante ver que Deus sempre busca aqueles que têm uma disposição para trabalhar. Então, esse é um dos pontos que nós temos que prestar atenção, certo? Temos uma frase aqui nos Estados Unidos, no Canadá, que diz que comportamentos passados são bons indicadores de futuras atitudes. Comportamentos passados são bons indicadores de futuras atitudes. Isso quando nós vemos a história de alguém, claro, Deus transforma, Deus pode mudar, mas quando nós vemos a história de alguém, se é uma pessoa que não tem compromisso ou disposição de trabalho, isso realmente é difícil de mudar, a não ser que Deus possa fazer uma obra. A outra coisa que nós temos que ver é se as pessoas têm relacionamento sadio. Quando Elias põe o manto sobre Eliseu, a primeira coisa que Eliseu diz a Elias é: deixa-me ir beijar meu pai e a minha mãe. O que ele quer dizer é: não me deixa só desaparecer. Eu tenho que terminar esta minha fase, eu tenho que terminar de uma maneira boa. Pessoas que têm relacionamentos sadios são importantes. Elias não só se despede dos seus pais, mas Elias se despede de toda a sua vila, onde ele mora, do lugar onde ele mora, da sua cidade. Ele convida a todos para essa despedida. Ele termina aquela fase da sua vida, termina muito bem. Às vezes, nós não prestamos atenção a isso e chamamos líderes para lugares de ministérios e lugares altos, porque eles têm capacidades, mas não olhamos a saúde, eu não sei como você diria, qual são a sua saúde na área de relacionamentos. Às vezes os líderes têm pessoas, deixam um lugar e vão a outro, porque e atrás deles tem muitas pessoas feridas. Deixam pessoas feridas, certo? Então, é bom ver, buscar pessoas com relacionamentos sadios. Também temos que buscar pessoas com atitudes sacrificiais. Eliseu deixa tudo. Eliseu deixa as 12 juntas de bois. Essa indústria que ele tinha, ele deixa tudo. Ele deixa tudo e segue a Elias. Então, essa atitudes sacrificiais são muito importantes. Olha, nós não vamos ler agora por causa do tempo, mas em Atos capítulo 16, quando Paulo chama a Timóteo, uma das coisas que nós vamos ver primeiro é que Paulo chama Timóteo não porque Paulo conhecia Timóteo, mas porque os crentes daquele lugar deram testemunho dele. Disseram que ele era uma pessoa boa, que eles amavam a ele. E então, a coisa que Paulo faz é chama ele e diz: olha, você vai me seguir, eu tenho que te dar o circuncísio. Como é que se diz em português?
circuncisar. Certo? Entendem o que eu estou dizendo, certo? Eu tenho que te circuncisar. E interessante, porque nos capítulos anteriores, Paulo tem essa briga com os crentes judeus, que eles estavam exigindo que todos os novos crentes se circuncidassem, mas ele disse, não, isso não é necessário, isso vocês estão colocando algo a mais em Cristo, Cristo não precisa disso. Mas quando ele chama a Timóteo, ele diz, olha, eu vou ter que circuncisar. E a realidade, ele explica por quê. Porque ele era filho de grego, mas ele ia para que não houvesse pedra de empecilho nesse ministério. Você pode imaginar o sacrifício que foi para Timóteo passar por isso, mas ele entendeu que ele precisava sacrificar esta parte do seu corpo para poder fazer esse trabalho. Então, nós precisamos, quando chamamos pessoas, temos que olhar pelas suas atitudes sacrificiais. Atitudes celebratórias. Atitudes celebratórias. Eliseu, quando é chamado, a primeira coisa que ele faz é, eu vou fazer um churrasco, vou matar aqui todos os bois que eu tenho, vou pegar a madeira, vou fazer um churrasco, vamos chamar o povo todo junto, vamos celebrar este final desta fase da minha vida e o começo desta outra fase. Pessoas que entendem o espírito de poder celebrar é importante. E nós também temos que buscar pessoas que têm disposição para servir. Quando Elias chama Eliseu, não chama Eliseu e diz, você vai ser o profeta. Elias chama Eliseu para ser o servo do profeta. Então, quando nós buscamos a quem vamos investir neste desenvolvimento de líderes, temos que buscar pessoas que tenham disposição para servir. Irmãos, a realidade é que um bom líder é aquele que pode estar abaixo de liderança, que sabe estar abaixo de liderança. A Bíblia nunca nos chama a ser líderes, mas nos chama a ser servos. É de servos que Deus chama aqueles servos que vão estar encarregados de coisas maiores. Mas a linguagem da Bíblia é uma linguagem de servos. Quando nós vemos pessoas que estão buscando liderança, isso é um problema. Mas quando nós podemos observar pessoas que estão buscando a servir, Deus usa servos para liderar. Deus usa servos para liderar, mas ele rejeita líderes para servir. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. Deus usa servos para liderar, mas rejeita líderes de servir. Então, o coração que Deus está buscando é um coração de serviço. E quando nós, então, identificamos pessoas que têm o coração de serviço, que estão sempre dispostos a servir, estes são o que o coração de Deus já começa a identificar como aqueles que eles têm chamado. Então, meus irmãos, eu espero que este momento com você possa ter ajudado a vocês, a cada um de nós, a identificar um pouco mais o nosso chamado nesta área de desenvolvimento de líderes, e também possa ter ajudado um pouco e como identificar os líderes que Deus está chamando. Então, eu termino aqui. Vladimir, você guia aqui as perguntas, então. Fantástico, pastor Elton.
Muito abençoador esse tempo aí com o Senhor. Alguém dos irmãos e irmãs tem uma pergunta a fazer, por favor, pode levantar a sua mão, abrir o microfone, compartilhar o que Deus está colocando no seu coração, fique à vontade. Enquanto você vai pensando em uma pergunta, esse é um dos grandes desafios nossos, Pastor Elton, a multiplicação de líderes. Isso não é somente no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, estamos todos nesse processo de aprendizado. Não é simplesmente identificar um líder que está servindo, mas também capacitá-lo. Transmitir tudo aquilo que há no nosso coração, especialmente no que há no coração de Deus. E ajudar aquela pessoa a identificar o seu chamado, a desenvolver o seu chamado, o seu ministério, a projetar os sonhos de Deus na vida dessa pessoa, um planejamento claro, e que traga essa motivação à pessoa, porque, consequentemente, a pessoa tendo clareza do seu chamado, estando motivada para isso, com o apoio do seu líder, ela vai crescer, as pessoas ao seu redor vão crescer. Então, maravilhoso essa dissertação sua. Lembrando a todos que o pastor Elton será nosso preletor em nosso Congresso Nacional dos dias 9 a 11 de outubro, na pousada FECEP, lá no Paraná, né? Guaratuba é o nome da cidade. Todos estão convidados, agora, mais do que nunca, desafiados a identificar e a levar líderes contigo. O congresso não é só para os pastores, é para os líderes também. Então, leve os líderes da sua igreja, da sua regional. Alguém tem uma pergunta, por favor? Algo que queira acrescentar a isso? Fiquem à vontade. Pastor Elton, bom dia. Bom é o dia. Pastor Edivaldo. Bom dia, prazer, pastor. Prazer. Que dica você daria? Porque, assim, uma percepção minha é que a personalidade, ela também tem uma certa influência, a personalidade do indivíduo que está buscando formar novos líderes. Por exemplo, a gente percebe uma diferença entre as ações de Paulo na formação e a ação de Pedro, por exemplo, que você não vê uma influência tão grande na formação. Então, que dica você poderia nos dar aí para, principalmente, os Pedros da vida, né? Eu, por exemplo, me identifico mais com Pedro do que com Paulo, então, às vezes, é difícil você ter uma ação assim tão planejada, tão diretiva, né? Uma organização assim nas ações, né? Certo. Uma boa pergunta, irmão. Isso eu digo para o irmão que às vezes nós temos às vezes nos falta entendimento em saber que Deus usa personalidades diferentes. Como eu disse para o irmão, eu sou uma pessoa que sou mais organizada, eu tenho essa estratégia, mas nem todos são assim. Mas isso não quer dizer que sejam líderes menos efetivos do que eu. A coisa mais importante no desenvolvimento de líderes é essa vida com vida. Às vezes não tem que ser essa coisa, vai tirar este curso, vai fazer isso, vai fazer, mas essa vida com a vida.
é como nós aprendemos. Meu pai está aqui nesta live conosco, e o meu desenvolvimento de ministério foi vendo o que ele fazia, quando foi missionário na Bolívia, como ele desenvolveu, quando foi pastor, um dos pastores de uma das maiores igrejas, não só no Brasil como no mundo, a Igreja a Assembleia de Deus em Belém, né? E então, como pastor lá, como ele fazia, observando outros. Então, esta vida com vida, ou vida na vida, não sei como se diz em português muito, mas isso é a parte mais importante. Às vezes não precisa a estrutura totalmente. Mas eu quero dizer para os que têm menos essa direção estratégica, né? Os que têm, procurem alguém que possa te ajudar a dizer, ok, eu posso desenvolver essa pessoa até aqui, mas daqui em diante precisa uma outra pessoa que possa dar um outro tipo de possa influir, dar uma outra tipo de influência, não é a palavra. Me ajuda. Possa influenciar de uma maneira diferente o desenvolvimento dessas pessoas. Então, isso é importante. Mas eu quero dizer, irmãos, às vezes nós limitamos os chamados de líderes só para aqueles que são, às vezes, muito eloquentes ou são têm as suas estratégias, têm as suas coisas, ou esses são os bons líderes. E isso não é verdade, irmãos. Eu tenho visto, na minha experiência, já vi muitos líderes que são calmos e constantes. E no fim, fazem muitas coisas para Deus. E já vi muitos líderes que são muito eloquentes, são fogo, está na hora, e queimam rápido. Então, nós temos que estar muito alerta a tudo isso. Bom dia, pastor. Bom dia. Às vezes não. Alguém estava perguntando, mas eu não. Bom dia. Aqui é o pastor Eliseu. Sim, pai, diga. Apenas para dizer que, por exemplo, muitas vezes, quando nós convidamos alguém, assim como Elias convidou a Eliseu, nem sempre a reação é a reação de Eliseu. Por exemplo, Eliseu só disse assim, me deixa aí beijar meu pai e minha mãe, e veio. Eu vou falar deste outro Eliseu que está aqui. A minha experiência foi totalmente diferente. Na minha igreja, na nossa igreja em Belém, quando eu fui primeiramente sondado pelo pastor da igreja para o campo missionário, o pastor me disse assim, eu já era pastor na igreja lá, ele disse, Deus me falou que tu tens que ir para o campo missionário. Minha resposta para ele foi assim, quando ele falar comigo, então eu vou. Às vezes, a resposta da pessoa a quem nós queremos ajudar para ser um líder nos desestimula. Mas o meu pastor em Belém nunca ficou desestimulado. Ele continuou naquele mesmo jeito comigo, nunca mudou, e conseguiu me dobrar, como a gente pode dizer em português. Vocês podem ver que o português do meu pai é bom. Um desses dias eu aprendo a falar português. Fantástico, pastor. Aqui o Anderson fez uma pergunta, no qual você já deu uma resposta interessante, né? Como, quando saber se devemos continuar investindo em um líder ou desistir? Essa é uma boa pergunta. Depende muito do o que o faz desistir. Se você desiste porque aquela pessoa está, como disse meu pai, disse a primeira vez, não quero ou não posso, mas você sente que Deus tem um chamado naquela pessoa, não desista. Sempre dê a volta, volte, fale com a pessoa novamente, não desista. Mas se o que você está identificando é uma falta de crescimento
caráter na pessoa, então deixa isso de lado. Esse é um outro ponto muito importante. Às vezes, irmãos, nós chamamos pessoas para o ministério ou para posições de liderança que têm uma capacidade imensa, mas o seu caráter não está ao mesmo nível da sua capacidade. A coisa mais importante para o líder é que o seu caráter, é a palavra certa, né? O seu caráter seja a coisa mais importante a ver. Então, nós temos tido aqui no Canadá, nos Estados Unidos, várias histórias de pastores que conseguiram ter igrejas de 10 mil, 15 mil e até de uma igreja de 30 mil pessoas. Mas agora se vem a descobrir que por toda a história daquela igreja, esses pastores têm estado envolvidos com outras mulheres ou tinham utilizado dinheiro inapropriado. Como é que se diz? Não era inapropriadamente. Inapropriadamente, obrigado. Então, por toda a história dessas igrejas, e a igreja na América do Norte tem sofrido com essas histórias, né? Sofrido com as histórias que têm acontecido. Então, nós, às vezes, damos lugares de liderança para pessoas que têm capacidades tremendas, mas o seu caráter não... pai, como é que eu diria? Does not match. O senhor está mute. O microfone está... Não corresponde. Não corresponde. Obrigado, Paulo. O seu caráter não corresponde à sua capacidade. Nós temos que ter muito cuidado com isso, irmão. Muito cuidado com isso. Perfeito, pastor Elton. O Anderson falou o seguinte: o pastor comentou que gastamos 60% em conflitos. Minha pergunta é: como desenvolver o desligamento do nosso tempo gasto com os conflitos? Isso aqui, o Edivaldo talvez não goste dessa resposta, então Edivaldo, põe aí os dedos no ouvido. Mas isso necessita uma estratégia. Isso necessita uma estratégia. Infelizmente. E eu tive que desenvolver uma estratégia porque o nosso coração pastoral sempre nos chama para estar em atendimento daqueles que estão em maior sofrimento e maior conflito, certo? Mas quando chega a hora de desenvolver líderes, se nós passamos todo o nosso tempo na triagem, né, de pessoas, não estamos desenvolvendo outros. Então, isso necessita... o que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi o seguinte: quando eu vi isso, quando eu aprendi isso, a primeira coisa que eu fiz os líderes que eu tinha, eu comprei um livro para eles, um livro que eu tinha lido, que eu achei que me desenvolveu. Eu comprei para cada um líder, eu disse eu disse: eu quero que vocês todos leiam isso juntos e vamos, uma vez por mês, vamos ter uma conversa sobre esse livro. Foi o meu primeiro passo, muito simples, mas começou esse desenvolvimento de, não, agora eu estou mudando, eu estou passando mais tempo com os 20%, né, do que com os que estão em conflito. Então, é necessário uma estratégia, um tempo de pensamento. Como é que eu vou fazer isso? Porque é difícil mudar o nosso tempo, a nossa direção ministerial. Eu penso que Guilherme tem uma pergunta aqui também. Isso. Bom dia a todos, pastor. Dentro desse tema, onde levantar líderes, a gente observa que, propriamente, Eliseu, ele deu continuidade, né, na visão de Elias. Ou seja, ele foi servo de Elias enquanto que eles estavam andando juntos. Posteriormente, você já observa
Eliseu ele já não teve uma capacidade, não que ele não tivesse, mas o próprio discípulo dele não correspondeu com o chamado, ou seja, da continuidade na visão que Deus havia dado para Elias, que veio para Eliseu, ele não conseguiu dar continuidade. Dentro da pergunta que o irmão Anderson fez também ali, a questão do caráter, do serviço, a gente tem que trazer essas pessoas, esses candidatos a líderes, a andar junto, mas nem sempre você vai conseguir dar continuidade na visão, porque as pessoas, como o pastor mesmo disse, né, cada pessoa ela tem um desenvolvimento, um perfil totalmente diferente, às vezes pensa diferente. O ideal fosse que, não que fossem cópias, mas que dessem continuidade, que abraçassem, como Abacuque, né? Abacuque significa abraçar o mover de Deus, ou seja, abraçando aquela visão de Deus para aquele determinado campo missionário, para determinada igreja. Isso que eu acredito que seria assim, um sucesso ministerial para levantar líderes, né? E a maior dificuldade hoje é você trazer para o ministério, levantando um líder que dê continuidade na visão ministerial para aquela determinada igreja, esse determinado campo missionário. Seria isso, pastor Elton? Sim, meu irmão, eu concordo plenamente com o irmão que às vezes nós vamos passar tempo investindo em pessoas que não vão se desenvolver. Infelizmente, nem tudo dá certo, nem todas as pessoas dão certo. Eu tive, na minha primeira igreja, na igreja que eu plantei, eu tive um rapaz que estava na nossa igreja, tinha todos os talentos, tocava música, podia pregar, ele era muito querido por todos, mas se tornou depois inimigo da igreja, inimigo das pessoas, apesar de ter toda a oportunidade de desenvolvimento para ser um líder naquela igreja, ele foi um caminho completamente diferente. Então, para mim, aquele rapaz é um dos meus desapontamentos na vida. E nós vamos ter. Eu tive outros, né? Tive outros no meu ministério, em que eu achava que tinham toda a capacidade para ser um líder tremendo. Eu quero dizer uma coisa também, não é uma pergunta que veio, mas agora que o Guilherme estava falando, me lembrou disso, que às vezes nós temos, às vezes sem querer, temos um pensamento, como é que se diz, como é que se chama no Brasil as pessoas que têm, que são muito pequenas, que não crescem? Pensamento limitado. Não, mas não são Anões. pensamentos. Anões. Os anões. Às vezes nós temos, na área de liderança, nós temos um pensamento que nos limita ao crescimento. Então, o que acontece é o seguinte, nós vamos chamar alguém, vamos investir em alguém, mas investimos em alguém que já pensamos, eles não são tão inteligentes ou capacitados como nós, certo? Porque nós não queremos que alguém chegue e seja melhor, faça mais do que nós. Então, nós temos que tirar isso da cabeça. Sempre que vamos buscar alguém, temos que buscar alguém que possa fazer mais e melhor do que nós, e investir naquelas pessoas, certo? Perfeito. Reginaldo tinha levantado a mão, não sei se quer falar. O Biratã. Oi. Amados, eu tenho trabalhado nesses anos com muitos líderes, capacitado muitos líderes, e realmente você investe em pessoas que não frutificam, não crescem, mas estamos trabalhando e investindo. E em contrapartida, pessoas que investimos e hoje são grandes homens, potências na mão de Deus, e isso é uma grande alegria. E faz parte do nosso currículo, da nossa história. Não é extraordinário isso? Você levantar uma pessoa, pega um diamante bruto, lapida
Isso requer muito tempo. Ouvir a pessoa, exortar a pessoa, e quando nós exortamos, muitas vezes, as pessoas já não nos veem com os olhos de amor, entendeu? Mas é um processo e faz parte do processo. Mas quando você olha para o resultado, a pessoa frutificando, amando, trabalhando para Jesus, nossa, é muito compensador. É verdade. É verdade. Olha, Jesus teve um Judas, né? Ele investiu em Judas da mesma maneira que investiu nos outros. Então, nós vamos ter esses nos nossos ministérios também. Reginaldo. Claro. A minha pergunta vai um pouco nessa direção, Elton, porque muitas vezes nós identificamos o chamado em uma pessoa ou em várias pessoas, mas elas ainda demonstram alguns problemas de caráter nessa sua caminhada. Por exemplo, né, nós vamos ver isso em vários momentos dos discípulos de Jesus, quando eles querem o poder, quando eles não acreditam, e etc. A grande questão é a seguinte: é possível você fazer, a partir do momento que você faz a identificação de chamado da vida de alguém, você, ao mesmo tempo que você está discipulando ela no seu caráter, você está também levando ela a um processo de liderança? É visível isso no ministério de Jesus? Porque me parece que Jesus está lá a um passo de transferir a igreja para aqueles apóstolos, para aqueles discípulos, e eles ainda estão enfrentando algumas coisas que são fundamentais, que ainda são iniciais. Como que você enxerga isso? É possível, a partir do reconhecimento do chamado, você, ao mesmo tempo que discipula caráter, você faz processos de treinamento de liderança e essa pessoa vai se desenvolvendo como líder? Muito boa observação, e é uma observação muito importante, porque essa é a realidade. Deus não busca perfeição em nós, certo? E Ele, então, não quer que nós vamos buscar perfeição nos líderes, mas Ele nos chama a um processo de aperfeiçoamento. Então, se a pessoa continuar a estar aberta a um processo de aperfeiçoamento, continuamos a trabalhar com eles, tanto nesse discipulado como nessa área de dar treinamento de liderança. Porque é isso que Deus nos chama, um processo de aperfeiçoamento. Se nós formos honestos, vamos ver que nós não somos perfeitos, eu não sou perfeito. E Deus continua a trabalhar na minha vida e continua a me aperfeiçoar. Então, esse é o convite para que nós possamos fazer isso. Agora, como líderes, nós temos que ser sinceros com as pessoas. Jesus foi sincero com seus discípulos. Cada vez que uma área do caráter se apresentou que precisava chamar a atenção a ela e corrigir, Jesus fez isso. Então, nós temos que ter a oportunidade e liderança, né? Liderança para poder dizer, olha, tens aqui toda essa capacidade, mas nesta área, vamos trabalhar nessa área. Esta área precisa de ensinamento, desenvolvimento. Então, nós temos essa responsabilidade. Tá bom, Reginaldo? Eu peço que isso... Muito obrigado, Elton. Fantástico, queridos irmãos. Ainda o Cristiano perguntou ao pastor Elton qual livro lhe ajudou quando o senhor iniciou esse discipulado, com essa nova estratégia de treinamento com a sua liderança, né? Certo. O primeiro livro que eu dei para os meus líderes foi um livro que eu penso que já é difícil de achar. Eu não sei se há em português também. É um livro chamado como é que eu vou traduzir? The Great Giveaway. Como é que você traduziria isso? The Great Giveaway, Paul. Talvez a grande dádiva.
talvez. Grande presente, grande dado. Não, mas não eram em termos de presente. Era um livro que falava como... E a grande foi como a igreja deixou... Ou seria como perdeu. a entrega total? Não, a igreja perdeu muitas coisas quando começou a adaptar-se ao sistema do mundo, e como o sistema do mundo tinha entrado na igreja. Então, esse livro, para mim, foi um livro muito, muito importante no meu entendimento teológico e espiritual. Então, foi o primeiro livro que eu comprei e dei para alguns líderes que eu queria que eles pudessem entender. Então, esse foi o livro, mas não há em português esse livro, infelizmente. Perfeito. Última pessoa a falar, pastor Marvin, fique à vontade. Perguntas? Quanta honra. Pastor Elton, bom dia. Queridos irmãos, bom dia. A minha pergunta é no sentido de uma dica sua, pastor Elton, num outro aspecto. Eu gostei muito da forma como você respondeu para a gente, de quanta persistência nós temos que ter, de como nós lidamos, quando perceber que é hora de deixar a pessoa, mas a minha questão ainda é outra. Eu me sinto um líder formador também, mas muito limitado, seja pela minha personalidade, pela minha forma de lidar. Tenho muito mais uma personalidade paternalista, então isso, às vezes, na formação de um líder, me dá muito trabalho. Mas a minha pergunta é no sentido de quando ou se existe um momento em que eu passo aquele meu liderado para alguém outro, no sentido de perceber que ele precisa de eu vou usar uma expressão bem brasileira, pastor Elton, de uma pegada diferente, né? E talvez eu tenha aqui nesse grupo que está assistindo essa live alguém assim, que viveu comigo, que esteve comigo por algum tempo, onde eu pude influenciar dentro daquilo que eu tinha para dar, mas eu percebi que ele precisava de mais uma outra pegada, e a gente pôde, em oração, fazer isso. Eu pude encaminhar isso para um outro pastor, esse meu irmãozinho precioso, para um outro pastor, e que depois trouxe uma outra bagagem ainda importante na vida dele. Hoje ele é um pastor bem-sucedido, eu fico feliz por isso. Mas existe isso, existe esse momento em que, de repente, eu percebo ele precisa de alguém outro. Eu preciso criar esse ambiente dentro da minha própria igreja, da minha formação de liderança. Eu preciso me habilitar naquele sentido, ou eu posso, em algum momento, debaixo de oração, direção de Deus, passar esse liderado para alguém outro. Não sei se está confusa a minha pergunta, mas é nesse sentido. Muito boa pergunta. Eu penso que eu tentei responder antes um pouco sobre essa mesma pergunta, mas o irmão está certo. Eu penso que nós temos que entender, e eu entendo, tem coisas que eu não posso passar porque não tenho no meu caráter. Não é da maneira que eu sou. E nem todos vão poder crescer debaixo da minha liderança. Então, eu tenho que ver qual o líder que eu tenho que passar para que essa pessoa que está aprendendo possa continuar desenvolvendo. Então, isso é importante. Olha, se vocês... Eu gostaria, se eu tivesse a oportunidade de... um dos meus capítulos favoritos da Bíblia é a história do bom samaritano, né? Uma das coisas naquela história do bom samaritano é que o bom samaritano vê que ele começa, ele põe óleo na ferida, ele põe azeite na ferida, mas uma coisa que ele percebe é que agora aquela pessoa precisa mais cuidado do que ele pode dar ou administrar naquele momento. Então, o que ele faz? Ele leva a outro, paga aquele outro e diz, agora cuida desse aqui. Eu fiz o que eu posso, agora eu estou passando para você, para que essa pessoa possa ainda ter o cuidado das suas feridas, né? Então, nós temos que ter também esse elemento de atenção que
chega um ponto que, às vezes, nós precisamos outras pessoas nos ajudando no desenvolvimento. Glória a Deus. Obrigado, pastor Elton, a todos os que fizeram perguntas, que escreveram. Uma alegria muito grande de tê-los. Vocês agora imaginam o que vai ser o nosso congresso, né? Se ainda não se inscreveu, corra lá, entra no site, se inscreve. Me alegra muito que cada pastor e líder esteja presente. Aqui de Viamão nós temos a irmã Leontina, a Rosângela, o Cristiano, a minha esposa participando. Fico feliz que estamos trazendo líderes emergentes para aprender conosco. Então, muito obrigado a todos, queridos, pela participação. Pastor Elton, prazer imenso. Pastor Eliseu também, obrigado pela sua presença. Los queridos hermanos de Colômbia, muchas gracias por Pastor Jorge, por estar presente, sua esposa. E esperamos que nosso congresso seja realmente uma bênção, que Deus vai usar certamente o Pastor Elton, cada momento de comunhão, momento de louvor, mesmo de serviço que a gente vai prestar naquela cidade, um serviço à comunidade. Nós vamos fazer isso na tarde de domingo, né, durante o congresso. Então, se inscreva, participe e, mais uma vez, de coração, obrigado pela participação de todos. Deus abençoe sua vida e uma ótima semana. Até a próxima live, se Deus nos permitir. Amém, queridos?